Boa tarde, eu sou Pedro Lucas da Costa e eu vou explicar parte do código do jogo, né? Batalha Naval. Aí, aqui, começando, né? Vamos falar dos imports. Tem o import sys, que ele interage com o sistema, argumentos, saídas e etc. E o socket, que cria conexões de rede, tipo TCP e UDP. O import threading, que roda várias partes do código em paralelo, e o JSON, que envia e recebe dados no formato JSON, e o import Tinker cria a interface gráfica do jogo, e o handle gera posições aleatórias para barcos e bombas, e o import time controla pausas e tempo de execução. Agora a gente vai para a parte do def, né? Esse def make aqui. O def make socket, a função dele é criar um socket configurado para IPv4 e IPv6, TCP e UDP. Tem o se for IPv4 vai ser AF INET, e se não for vai ser AF INET 6. Que o AFNet é para IPv4 e o AFNet 6 é para IPv6. E também vai ter um sock stream, que é para TCP, e o sock degram, que é para UDP. Se for TCP vai ser stream, e se for UDP é degram. E tem o só reuser, permite reusar a mesma porta logo após fechar o programa, que é isso aqui mesmo. E ele retorna isso. Agora a gente vai para a classe barco server, que é aqui. E aqui a gente configura um servidor com o tipo IP e protocolo. Se for TCP, já liga o servidor bind e começa a executar o listing. Tá aqui, ó. Começa o bind e o listing. E sorteia 4 bombas e 30 barcos em posições diferentes. Define as casas de mar sem nada e define a pontuação inicial, turno inicial e estado de jogo. Play 2, Play 1, tudo mais, bombas, essas coisas. E aí a gente vai agora pro Def Start. Def Start Self, que ele inicia o servidor em uma thread separada. E se o protocolo for TCP, ele espera conexões de clientes. Se for UDP, ele inicia o loop de recepção de pacotes. E agora, né, o Accept Client, que ele... sem querer. Que ele mostra no console que o servidor está esperando conexões e aceita até 2 clientes, accept. E envia mensagem inicial para cada cliente com o seu número de jogador. Cria uma thread para cuidar das mensagens desse cliente e quando 2 estão conectados, envia o estado inicial do jogo. Botando lá, play 1, acertou um barco, essas coisas, tudo mais. Play 1 entrou no jogo, essas coisas assim. E aí, continuando, né? Tem o Deft Handle Client, que ele recebe dados do cliente continuamente, converte a mensagem de JSON para dicionário, que é JSON, e se for uma jogada válida e o jogo não acabou, processa a jogada. E se o cliente desconecta, remove-o da lista. Então é basicamente isso. Esse código serve só para ele receber os dados do cliente sem parar, converter as mensagens JSON e ver se o jogo ainda acabou ou não acabou e continuar a jogada.
E, né, remover o jogador se ele for desconectado. Se for desconectado, ele desconecta na hora o cliente, se não estiver na lista. E agora vamos para def udp loop, onde ele liga o servidor para receber pacotes UDP. Ele recebe pacotes e identifica o jogador pelo endereço. Se o jogador ainda não estiver registrado e a vaga se o jogador ainda não ainda não está registrado e tem vaga, ele é adicionado. E se a mensagem for jogada válida e o jogo não acabou, processa a jogada. Então, basicamente, ele registra se tem vaga no servidor e se a pessoa pode entrar. Ele liga o servidor, né, para receber os pacotes do DP. E se a mensagem, né, for jogada válida e o jogo não acabou, ele processa a jogada, continua a jogada de boa. Agora vamos pro def processar jogada, né? Tá aqui, process jogada. Ele só permite a jogada se for o turno do jogador. Ele serve pra, né, ver se é a sua vez, se não é. Se a posição tiver bomba, é fim de jogo. Ele verifica se onde você apertou para tirar uma bomba. Se tem uma bomba, um barco, se é água. Se tiver água, ele pontua, remove o barco e troca o turno. E se for água, ele apenas troca o turno. E envia o novo estado para todos os clientes. Tipo, você acertou a água ou você acertou o barco. Ele vai aparecer assim, em cima, se você acertou, se você fez um ponto. Tipo, jogador 2 fez ponto. Você acertou uma bomba. Jogador 2 perdeu. Jogador 1 venceu, entendeu? Ele serve para isso, para mostrar o que está acontecendo no jogo. Se está tudo certo e, né, se é a sua vez de jogar. Agora a gente vai para Broadcast States, que ele monta um dicionário com o estado atual do jogo e envia o estado para todos os clientes conectados. Inclui a lista de bombas e apenas se o jogo acabou. Ele inclui a lista de todas as bombas do mapa se o jogo tiver acabado, se alguém perdeu ou se alguém ganhou. Ele vai fazer basicamente o dicionário, né, que é a parte gráfica um pouquinho, e vai mostrar onde tem tudo. E se envia o estado para todos os clientes que estão conectados. Tipo, você apertou no quadradinho e aí ele ficou azul. O outro computador também tem que ficar azul, aquele mesmo quadradinho. E ele também mostra as bombas, né? As bombas vermelhas, se o jogo tiver acabado, se alguém tiver perdido ou alguém tiver ganhado. Agora vamos para a parte dos barcos clientes, né? A class, barcos clientes. Aqui. Que ele configura o cliente com protocolo IP e porta do servidor. Se for TCP, ele conecta diretamente, e se for UDP, ele salva o endereço para envio. Ele também cria a interface gráfica, o Tinkeeter, com um placar, um status e botões numerados de 1 a 64. Cada botão envia uma jogada para o servidor e ele inicia uma thread para receber dados do servidor. Também mantém a interface aberta até o fechamento, né? Ou seja, isso aqui ele serve para ele verificar o IP do servidor, a porta do servidor, ele configura toda a parte do cliente e tudo mais. Ele verifica se é TCP, aí ele é conectado diretamente. Se for UDP, ele salva só o endereço para envio. E ele também cria, né, a interface gráfica, a parte que dá para ver, como o placar, os status e os botões, tudo bonitinho na sua frente, para você poder clicar e tudo mais. E cada botão é enviada, né, para o jogador. Esse aqui serve para você, quando você apertar, ele enviar a informação que você clicou para o outro código, né? E aí, né, para o servidor, para todo mundo receber a mesma informação no computador. Agora vamos... E também, né, ele manda a interface aberta, o jogo aberto, até mesmo se você perdeu, ele ainda vai continuar aberto, até você fechar o jogo. Agora bora para def enviar jogadas.
que ele ele serve para enviar se for o turno do jogador e se o jogo não tiver acabado. Ele converte a jogada para JSON e envia para o servidor TCP ou UDP. Então é só isso, ele só vê se é o turno do jogador, se ainda não tiver se ainda não acabou, se ele acabou, se não acabou, entendeu? É só isso. Ele envia por TCP ou UDP. E agora vamos para recebedor, o def recebedor de dados, né? Que ele cria uma função interna e atualizar a interface para mudar os elementos da interface conforme as mensagens. Se a mensagem for init, define o jogador. Se for update, atualiza o placar, turno, estado do jogo e botões. Ou seja, ele serve para, se for update, ele vai servir para só atualizar o placar que vai aparecer lá. Tipo, você acertou um barco, ele vai atualizar, bota lá. Ele vai atualizar e vai mandar a pessoa botar e vai aparecer lá barco acertado, pontos para o 2, 3 pontos para o 2, 1 ponto para o 1. Ele só vai atualizando. E se ele recebe dados continuamente, ele é tratando casos onde duas mensagens chegam juntas. E a pessoa apertou ao mesmo tempo, que é o split. Ele também recebe dados continuamente. E também usa o root after para atualizar a interface do thread principal. Jogo dos barcos, ultimate, update, pontos, turno, game over, fim de jogo. Ele só vai atualizando as coisas. Atualizando as informações que aparecem na tela. E agora o def. Vamos para o def atualizar botões, né? Que é tudo mais. Boa. Def atualizar botões, que ele serve para mudar o texto, a cor e o estado do botão conforme o resultado da jogada. Isso aqui é só a parte bonitinha, a parte gráfica. Sempre quando você apertar num lugar, tipo, tem um quadradinho, você apertou no botão. Ele vai ficar verde ou vermelho se for um barco, e azul se ele for água. Isso é só para isso, atualizar os botões, quando você clicar nele. Só isso. E agora vamos para revelar bombas. Ele serve só para mostrar as bombas restantes quando o jogo acaba. Quando o jogo acabar, ele só vai mostrar todas as bombas vermelhas que tem no mapa. Só isso, basicamente. E agora a gente vai para esse if aqui, if name main, a parte do main. Que aqui ele vai perguntar ao usuário se o programa será servidor ou cliente. Isso aqui serve para a parte do servidor. Ele vai perguntar se o programa será por servidor ou cliente. Ele pergunta a versão do IP e o protocolo de rede. Se você escolher servidor, ele vai perguntar o host e a porta. E você vai criar um servidor. E também também abre um cliente local para jogar. Se você escolher servidor, você vai criar um host e uma porta e você vai criar um servidor para um cliente local jogar. E se você escolher cliente, você vai perguntar o IP a porta do servidor e vai conectar o servidor e iniciar a interface, vai iniciar o jogo. E é isso. O código está todinho aqui. Ele serve para o cliente e o server, tá aqui. Se for cliente ou se for server, ele vai mostrar essas informações aqui. Host vazios, host do servidor, deixe vazio para padrão. De boa aqui. E é isso. Esse aqui foi o nosso código. E tenha uma boa tarde, professor Jefferson.